Jesus, que foi o sermão do monte, as bem-aventuranças. Jesus, ele aqui, ele nos dá 9 mandamentos. 9 mandamentos com 9 promessas. 9 receitas, também, 9 receitas, mas é mandamento mesmo. Receita de Jesus é mandamento. Mas também ele deixa aqui, nessa passagem bíblica, 9 promessas. Eu já preguei aqui, mas não concluí. E hoje eu senti no coração, Deus colocou no meu coração de terminar, né, esse estudo sobre as bem-aventuranças. Nós falamos aqui na primeira, Simão, só para lembrar, né? Primeiro mandamento, Jesus mandou ser pobre de espírito, ser pobre de espírito. E a primeira promessa de Jesus foi que os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. Segunda, eu não vou explicar porque senão não vai dar tempo, né? Mas ser pobre de espírito, Jesus não está mandando você ser pobre de espírito, é você não dizer assim, eu sou pobre porque eu não tenho uma casa, eu sou pobre porque eu não tenho um carro, eu sou pobre. Não, quando essa passagem aí eu expliquei aqui, pobre de espírito é você saber que você é pó, é cinza, você é carne, você não pode, você não tem, você não faz, você não é. Porque quem é Jesus. Quem pode é Ele. Quem faz é Ele. Ele é quem determina. O homem diz, amanhã eu vou para tal lugar. Aí acontece alguma coisa, ele no outro dia ele não vai. Por quê? Porque ele é pó, ele é cinza, ele não sabe o dia de amanhã. Então, ser pobre de espírito é reconhecer que você é inferior e que Deus é tudo na sua vida. Bem? Então, ser pobre de espírito, você tem uma promessa. Jesus deixa uma promessa. Qual é a promessa? Reino do céu. Segundo mandamento é aqueles que choram. Chorar, muitas pessoas choram, qualquer coisa, né? A pessoa chora por causa de um parente que morreu, chora de tristeza, mas Jesus aqui está dizendo para você chorar por si mesmo. Amém? Chorar pelos pecados, essas coisas assim, então você será consolado. A promessa é que você será consolado. Terceiro mandamento é ser manso. Os mansos, a promessa é herdarão a terra. Quarto mandamento, ter fome de justiça. Amém? Ter fome de justiça. Você gostar das coisas certas, né? Não gostar de enrolada, não gostar das coisas que não é lícito. Então, esse tem uma promessa. Herdarão a terra. Quarto mandamento. Aliás, o quarto é ter fome de justiça. O quinto mandamento, a quinta receita de Jesus é ser misericordioso, ter misericórdia, ajudar o próximo, ter compaixão, essas coisas. Então, os misericordiosos serão, né, alcançarão misericórdia. A promessa é alcançarão misericórdia. Eu parei aqui, então agora nós vamos continuar aqui na sexta receita, ou sexto mandamento de Cristo nas bem-aventuranças. E é, bem-aventurados os limpos de coração,
porque eles, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, o mandamento, o sexto mandamento, são 9, né? Então, falta 3. Eu vou correr para terminar os 3 hoje. Amém? Então, o sexto mandamento, ser limpo de coração, ser puro de coração. Hoje eu até estava vendo, me lembrando um hino, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Então, o coração é a morada de Deus. O coração é a morada de Deus. Se o evangelista Maná me ajudar aí, colocar aí João 14, 23. João 14, 23. Então, aqui com Jesus está dizendo assim, ó, mandamento, ser limpo de coração, é porque ele quer que a casa dele esteja limpa. Você não quer chegar numa casa toda suja, você nem se sente bem. Acontece isso, né? Acontece, eu já fui em uma casa de um diácono, ele me convidou faz tempo isso aí. Cheguei lá, quando ele abriu a porta da casa dele, a esposa dele tinha saído de manhã cedo e eu cheguei já de tarde, né, já com ele. Quando ele abriu a porta, foi um cheiro, um mau cheiro, né? Porque a esposa saiu e deixou comida, né, no fogão, com as coisas, tá? Então acho que não limpou a casa e aquele mau cheiro vinha. Eu saí, fiquei fora. Não, vou esperar o senhor aqui. Não, entre. Já cheguei em casa de algumas pessoas assim, né? E a casa suja. Mas tem pessoa, às vezes limpeza não é um privilégio de quem é bem de vida, de quem é pobre, porque às vezes você chega na casa de uma pessoa que é bem humilde. Eu já cheguei em casa de pessoa bem humilde, que não tem nem cerâmica, não tem piso, mas chega tudo arrumadinho, entendeu? As irmãs já foi em alguma casa, chegou lá e disse assim, mas a irmã é pobrezinha, mas é bem limpinha a casa dele, bem arrumadinha, né? A casa é pobre, mas a casa é limpa. Tem rico também que a casa é limpa, mas tem rico que a casa é suja, tem pobre que a casa é suja. Então aqui está falando, Jesus está dizendo aqui, ó, bem-aventurados os limpos de coração. Agora, por quê? Porque aí, botou aí? 14. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele. Como está o teu coração? Como está o teu coração? Está limpo? Porque Jesus não habita em coração sujo. Jesus não habita em casa suja. Quem está entendendo, diga amém. Fala para teu irmão assim, pode falar, diga assim, ó, teu coração é morada de Jesus. Cuidado. Deixa limpinho. Tem sim, eu falei de uma música que hoje veio na minha mente quando estava pensando nessa música, aquele hino que diz assim, essa casa é sua, nós deixamos. Canta aí. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Amém. Segura.
Só acha errado aí porque Jesus, nós não podemos chamar Jesus de você. Esse hino deu até uma polêmica, né? Jesus é Senhor. Então a gente pode cantar assim: essa casa é sua, nós deixamos para o Senhor. Senhor Jesus, Ele é digno de toda honra, é digno de todo louvor. Ele é Senhor dos senhores. Amém? Então a gente canta: essa casa é sua, mas como está a sua casa? Quer ver quando a casa de uma pessoa não está limpa? Quando você, quando você vê alguém, um irmão ou uma irmã, dizer para você: eu não suporto tal pessoa, eu não gosto de tal pessoa, sabe, eu nem quero ver. O coração está cheio de ira. O coração está cheio de maldade. Porque quando eu digo assim: eu não quero me sentar do lado dela ou do lado dele, eu não quero falar com ele, é porque a casa está suja. Tem alguma coisa no coração. Tem alguma coisa nessa casa que precisa ser liberta. Precisa fazer uma faxina. Porque se não fazer uma faxina, aí vem o pecado, vem o engano. E o coração começa a se encher, mas de sujeira. É culto de doutrina, né? Culto de doutrina, de vez em quando a gente tem que falar a verdade, né? Porque tem muita pessoa com o coração sujo. Pessoa com o coração cheio de ódio de outro, de um irmão, de uma irmã, dizendo: eu não suporto ela, eu não quero conversa com ela. É coração sujo. E Deus não habita em casa suja. Deus só habita em casa limpa, limpa, limpa. Eu estou falando o que está na Bíblia. Eu estou falando alguma coisa de mim mesmo. Porque tem pessoa que anda com mentira, com enrolada, né? Com enrolada. Com fofoca. Vamos para frente. Tem que ter o coração limpo. Para Jesus morar no seu coração, tem que estar limpo. Coloca aí, meu evangelista, Gálatas 2:20. Olha como é o coração limpo. Gálatas 2:20. Dá trabalho hoje a maná. Olha o que Paulo diz. 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Oh, aleluia! Jesus vive em mim. Fala assim, ó. Fala assim consigo mesmo. Você vai falar consigo mesmo. Diga assim. Jesus, tu vive em mim. Agora, se tiver sujeira, tira a sujeira. Salmo 24,
4. Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Estes receberão a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Sabe, Deus, ele tem orgulho. Sabe o que é Deus ter orgulho de você? Deus ter prazer em você? É quando você é limpo e puro. Coração limpo, puro. Tu lembra o que foi que Deus falou para Satanás? Olha lá, vê meu servo Jó. Homem limpo de coração, sincero, reto, amigo. Deus falando para Satanás. Ele não, Satanás, ele é limpo, ele é puro, ele é sincero. Oh, aleluia. Que Deus tenha alegria em olhar para mim, para você e dizer assim, aquele é limpo. O salmista, Davi, ele pecou, e ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, olha o que foi que ele disse no Salmo 51:10. Sabe por que Deus falou assim, Davi é segundo o meu coração? Ele pecou porque todos os homens pecaram. É porque Davi, ele se arrependeu. Tem pessoa que peca, está com o coração sujo, mas acha que está limpo, acha que está certo, nunca se arrepende, e continua fazendo, continua errando, continua mentindo, continua enganando, continua falando mal do seu irmão, continua com o coração inchado, continua com o coração cheio de pecado. Aí Deus usa alguém, fala para ele, aí Deus usa na palavra, Deus usa através do louvor, mas ele não se converte. Acaba é ruim, ela é ruim, não se converte. Deus não está falando comigo, não. Deus está falando com a irmã do teu lado, Deus está falando com outra irmã do teu lado, está falando com a irmã que está na minha frente, está falando com outra irmã que está atrás de mim, mas comigo não, eu sou certo, eu estou na razão. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se a irmã a si mesmo. Aí, pessoa que não se arrepende. Deus rejeitou Saul. Por quê? Porque Saul pecava e não se arrependia. Aí Deus amou a Davi, porque Davi se arrependeu. Olha o que Davi diz aí. Se colocar aí, 51:10 já está aí. Olha o que ele diz aí. Ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu errei, mas quero que o meu coração seja limpo. Tira a sujeira, varre o meu coração e renova em mim o teu espírito reto. Cria em mim. Alá, oh, glória a Deus. Aleluia. Cria em mim. Ele se humilhou e Deus perdoou ele. Pagou um preço, mas Deus perdoou. 1 Timóteo 1:5. 1:5. Jane Madeira, leia aí, irmã. 1:5.
1 Timóteo 1:5. Já botou ali no telão? Pode ler ali no telão? Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingir. Tem gente que pode até dizer assim, meu coração está limpo. Mas é fingido, é fingido. Deixa de ser fingido, deixa de ser fingido. Limpa o coração. Então, o mandamento, né, o sexto mandamento é... Sexto mandamento, parece que os irmãos não estão me acompanhando, não. Sexto mandamento é ser limpo de coração. Só a jovem ali que está prestando atenção. Então, o sexto mandamento é ser... Parece que o pessoal não está gostando, não, eu vou parar. Então, o sexto mandamento é... Agora melhorou, agora me animei para ir para frente. Então, o sexto mandamento nas bem-aventuranças é ser limpo de coração. E a promessa? Porque eles verão a Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui. Muitos cientistas ateus. Muitos cientistas ateus. Isso é importante. Já acredita, porque 99 dos cientistas são ateus. 99,9. De 1000 talvez saia um que acredita em Deus. Então a maioria dos cientistas são ateus. Crê na ciência. Mas esse quadro mudou. Hoje a maioria dos cientistas acredita que existe um ser superior. Alguém que criou o universo. Eles já estão acreditando que existe outra terra, um outro tipo de gente que é superior a nós, que seja acredita no extraterrestre, pessoas que são superinteligentes, que criou a terra, que criou o homem. Por quê? Eles estão acreditando. Porque eles buscam sempre na ciência. E o que eles descobriram é que a terra, o sol, a lua, a terra que gira em torno de si mesmo e faz 365 anos, aliás, 365 dias, dá uma volta no sol, e a lua gira em torno da terra. Todos os planetas, eles descobriram o quê? Que todos estão sincronizados. É como alguém deu uma ordem a eles. A lua não se afasta da terra. A terra não se afasta da lua. A terra não se afasta do sol. A terra não se aproxima. Existe o planeta Júpiter, que quando vem qualquer meteorito e tantas coisas que vêm, protege a terra. E Júpiter é como se fosse você estivesse na chuva, e Júpiter é como se você abre um guarda-chuva grande, e tudo que vem, Júpiter pega. Não deixa chegar na terra. Então é tudo sincronizado. E eles agora estão dizendo assim, quem existe, eu ouvi até um dizendo, existe uma força. Alguém que está coordenando isto. Então eles querem descobrir quem é que
realmente deu a ordem para a Terra, deu a ordem para a Lua, para os planetas, todos os planetas. Então eles chegaram à conclusão que existe um ser. Muitos não creem em Deus, mas dizem que tem uma força. Só que eles não sabem que essa força é o nosso Deus. Então, eles querem conhecer essa força. Eles querem se aproximar dessa força. Ou desse Deus. Mas da maneira dele. Mas da maneira dele eles nunca vão conhecer. Da maneira dele ele nunca vai se aproximar. Da maneira dele eles nunca vão ver. Mas eu, você, nós, a igreja do Senhor Jesus, um dia nós vamos estar face a face com Deus Jeová, Criador do céu, da terra, dos planetas. Um dia nós vamos estar lá. Aleluia. Aleluia. Coríntios 13, 12. Coríntios 13, 12. Eles querem conhecer, mas da maneira dele. Eles querem se aproximar de Deus. Eles estão dizendo assim, não existe uma força, existe alguém que criou, alguém está à ordem, porque se não tivesse uma ordem de alguém, a terra se afastava da lua, a lua se afastava da terra, a terra se afastava do céu. Então eles ficam querendo. Coríntios 13, 12. Veja aí. 1 Coríntios 13, 12. Se não for primeiro, é segundo. Então eles querem, eles já estão acreditando. Eles já acreditam que existe outro mundo com seres, pessoas superior com inteligência muito grande. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Veremos face a face. Nós vamos conhecer o nosso Deus, Criador do céu e da terra. Aquele que domina o céu, domina a terra. Fala o mar e o mar obedece. Fala o vento e o vento obedece. Chama as estrelas pelo nome. Um dia, nós o veremos face a face. Oh, glória a Deus. Já pensou naquele dia? Diante de Deus. Deus é muito grande. Deus é grande. É poderoso. Né? Você diz os cientistas que existe uma estrelas. Deus falou com Abraão, conta as estrelas. Os cientistas dizem que existe mais de 200 bilhões de estrelas. Bilhões, eu estou falando bilhões de estrelas. E o Senhor chama cada uma pelo seu nome. Salmo 17, verso 15, o salmista diz: quanto a mim, eu contemplei a face do Senhor. Vou só correr. Bota aí 1 João 3,20. 1 João 3,20. Isso é forte, agora esse versículo é forte demais. Esse versículo é forte. Se você não der glória, é porque você ainda precisa. Eu ia dizer assim, precisa aceitar Jesus. Se você não der glória.
Vamos ler. 1 João 3,2. 3,2. Eu botei 3,20. 3,2. Eu vou ler aqui. Leia aqui, Xandimar. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Glória a Deus, só tem crente aqui. João está dizendo, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Semelhante a ele. Semelhante a ele. Sabe que crente parece com Jesus? Aqui na terra, enquanto você estiver aqui na terra, você se parece com Jesus. Por isso que Pedro não, é Judas. Falou, quando vendeu Jesus, aí traiu Jesus, aí as pessoas disseram assim, quando a gente chegar lá, a gente não vai saber, porque vocês são tudo parecidos. É porque quem anda com Jesus, irmão, parece com Jesus. Os discípulos andavam com Jesus, se parecia com Jesus. O crente que anda com Jesus se parece com Jesus. Para a língua de Jesus. E língua dos anjos também, né? Aí Judas disse, olha, então aquele que eu beijar. Tu vê aí, tu mostra, porque vocês são tudo parecidos um com o outro. Só o Judas que era diferente. O infeliz era diferente. Então, nós seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. Então, a sexta promessa é que nós veremos o Senhor. É isso? Veremos a Deus. Agora vamos para frente. Vamos passar. O sétimo mandamento. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A sétima receita aqui, o sétimo mandamento, é ser pacificador. O que é pacificador? É aquele que restabelece a paz, que busca pacificar, apaziguar, tem como promover reconciliação entre os membros, entre os irmãos, porque tem pessoas, deixa eu falar, porque tem pessoas, irmão, que quando sabe que um irmão sabe que o irmão falou do outro, ou senão quando ele escuta o irmão dizer alguma coisa, ele aumenta, ele é igual Nelson Rubens, assim, eu aumento, mas não invento, ele aumenta mais do que Nelson Rubens. Então, aumenta, cria contenda entre um e outro. A pessoa fala uma coisa e ele aumenta. Então, são pessoas que não é pacificador. Aqui Jesus está dizendo assim, a receita, o mandamento é ser pacificador. Promover a paz entre os irmãos. Se você vê o seu irmão falando de outro irmão, ou a sua irmã falando da sua irmã, aí você chega, minha irmã, vamos orar por ela. Meu irmão, vamos orar por ele. Mas tem pessoa que é diferente. Tem pessoa que gosta de botar mais fogo, mais lenha no fogo. Não, eu vou falar e vou dizer. E é assim,
Sai e vai. Então, aqui a receita de Jesus, o mandamento é ser pacificador. Amém? Pacificador é promover a paz. Promover a harmonia entre os irmãos. Mas será que acontece isso mesmo, irmão? Tem pessoa que quer ver como se diz no mundo aí, o ciclo pega fogo? Tem? A missionária Santa está dizendo que tenha. Mas, irmão, pensei que não tinha. Tem pessoa que gosta de ver o ciclo pegar fogo. Você diz, né? É o que, pastor? Com a gasolina em cima. Joga gasolina em vez de jogar água. Bem, vamos para frente. Eu que ele. Isso aí a gente poderia até ver provérbio, né? Eu vou ler aqui, Manapá, porque aí. Vou ler aqui em provérbio. Provérbios 6:16 diz: Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima, o Senhor, a sua alma abomina. Olhos ativos, língua mentirosa, e mão que derrama sangue de inocente. E coração que maquina pensamento vicioso, e pé que se apressa a correr para o mal. Esse pé aqui, né, pastor Samuel? Pessoa que, se escutar alguma coisinha aqui, ele sai numa velocidade para falar para o outro, para fofocar. Pés que apressa a correr para o mal. Aí vem o 19, esse 19 aqui, e testemunha falsa que profere mentira e que semeia contenda entre os irmãos. Isso é coisas que Deus abomina. Essas coisas. Então, o mandamento é ser pacificador. E a promessa de quem é pacificador serão filhos de Deus. Glória a Deus. Eu coloquei até aqui para a pessoa perguntar assim, entre os irmãos: quem é teu pai? Agora, essa pessoa respondeu: eu estou falando aqui de pai espiritual, né? Porque você tem o seu pai, eu tive meu pai. Né? Então, estou falando aqui de pai espiritual. Pergunta de novo: quem é teu pai? Agora responda: é Deus. Jesus também é Deus. É Deus, né? Se Deus é teu pai, aí você são irmão, né? Filho do mesmo Deus, né? Agora me diga uma coisa: qual é o pai que fica feliz que o filho fale mal do outro filho? O pai fica feliz vendo o filho falando mal de outro filho? Porque se Deus é meu pai, é o seu. Né? Jesus disse assim: Pai nosso. O Pai nosso. Jesus está dizendo: Deus é meu pai, é o teu pai. É o nosso pai. É o nosso pai. Porque Jesus poderia orar assim, né? Orar assim: meu pai que está no céu. Mas ele disse: não. Pai nosso que está no céu. Eu vou perguntar agora aqui: só quem está gostando da mensagem, né? Dê um glória para Jesus. Vai ter pessoa que não deu glória. Será que deu? Então, filho de Deus. João 1:12, mas todos quanto receberam, deram o poder de serem feitos filho de Deus,
aos que crê no seu nome. Agora veja aqui, eu queria que colocasse ali. Romanos 8,16. 8,16. Aleluia. 8, Romanos 8,16. Tanto trabalho hoje a mandar. Romanos 8,16. 8,16. Vamos ler aqui. Pastor, ó, lê aí, pastor. Lê esse versículo aí com essa voz abençoada que o senhor tem. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Obrigado. O mesmo Espírito, com letra maiúscula aqui, o mesmo Espírito, está falando. O Espírito que habita em você, em nós, testifica que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. O Espírito mesmo, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se a casa está limpa, você é pacificador. Então o Espírito Santo habita em você. Aí você é filho de Deus. Aí você não vai falar mal do seu irmão, do outro filho de Deus. Você não vai fazer coisa errada, porque o Espírito que está em você testifica. Olha, você é filho de Deus. Olha, você é filho de Deus. Olha, você é filha de Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus. Sabe? Tem muita pessoa que se orgulha, né? Assim, dizendo assim, pessoas que às vezes é filho de uma pessoa importante, aí diz assim, eu sou filho do senador. Principalmente em Brito, né? Em Brito, às vezes vem um filho de um governador, de um prefeito, de uma autoridade. Você sabe com quem estou, sabe com quem você está falando. Eu sou filho de tal, tal, tal. Ei, fala agora aí para teu irmão. Diz assim, eu sou filho de Jeová dos Exércitos. Eu sou filho do Criador do céu e da terra. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Vamos para frente, que eu quero encerrar. Vamos para agora a oitava receita, o oitavo mandamento. O que foi que Jesus, isso foi Jesus ensinando, viu, irmão? Viu, irmã? Viu, irmã? Isso aqui, irmão, isso aqui foi Jesus que está falando, tá? Está na minha Bíblia, está na sua Bíblia. Foi Jesus, isso é a palavra de Jesus. Jesus diz assim, ó, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. O que é que Jesus está dizendo aqui? Sofre, bem-aventurado ou bem feliz, porque bem-aventurado é bem feliz, aquele que sofre perseguição por causa da justiça. Sabe? Tem pessoas que, às vezes, quando sabe que alguém não gosta, ou pessoa, perseguição, você, todos os crentes sofrem. Você sai hoje para pregar, tem pessoa que fica criticando. Você abre na internet, o povo critica, crente. Isso aí, e aqui hoje, você é um povo, então você é perseguido. Você é perseguido também dentro de casa. Por que não?
Mas quando alguém te perseguir, você faça o seguinte. Efésios 6 e 17. 6 e 17. Você vai usar, sabe o quê? Você vai usar uma arma. Qual é a arma? Está lá em Efésios 6 e 17. Você vai usar. Você não vai usar a internet para desabafar. Você não vai usar o Instagram para desabafar. Você não vai usar, né, nada. Você não vai brigar com ninguém. Uma vez eu preguei aqui que Judas estava na mesa com Jesus. Jesus sabia que ele tinha traído, que ele ia vender, aliás, que ele ia trair, que ele ia vender, que ele não gostava, que ele era falso. Mas mesmo assim, o que Jesus deu? Pão a ele. E você, ó, Efésios, você vai fazer o seguinte, você vai usar, parte B aqui, a espada do Espírito. Olha a espada do Espírito. Cadê a espada? Você tem espada aí? Lute com a espada do Espírito. Não vai desabafar, não vai brigar, não vai sair na tapa, não vai usar arma, você vai usar a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Para o nosso inimigo, nós temos a espada do Espírito. Quando Jesus foi tentado no deserto, Jesus usou o quê? Uma 12? Uma lã? Uma espada? Usou a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Então vou correr aqui. Então, oitava promessa é você, né, aliás, o mandamento é ser perseguido, mas você não brigar, ser manso, ser humilde e vencer com a palavra de Deus. Aí Jesus dá uma promessa aqui, ó, a promessa. Você é o reino de Deus. Você é o reino. Não, isso aqui é muito forte. Não. Jesus está dizendo que você é o reino de Deus. É assim, ó. Sabe o que Jesus está dizendo assim? Você aqui na terra, você está representando a mim. Você é um representante aqui na terra, do céu. Agora, futuramente, você vai ser reino de Deus. Sabe o que é ser reino de Deus? Você sabe que reino de Deus é receber a herança da vida eterna. É ter comunhão com Deus. Agora vem o mais forte aqui. Sabe o que é reino de Deus? É você participar do reino de Deus. Participar do governo do céu. Aleluia. Você vai participar. Você vai participar do reino do céu. Você, é como assim, ó, você está acompanhando. Jesus disse que nós vamos ser semelhantes a Ele. Nós vamos receber poder. A morte não vai existir mais. Você vai estar no céu, participando das coisas do céu. Sabe? A rainha da Inglaterra. É um poder muito grande que ela tem, né? Aí já pensou? Pessoas que participam do reino da rainha da Inglaterra.
é uma pessoa que tem poder, tem fama. Ah, fala para teu irmão. Tu vai participar do reino do céu. Levanta a tua mão e glorifique o Rei Jesus. Vou concluir. Uns 10 minutinhos só aqui para recluir. Agora vem aqui a nona receita, o nono mandamento. Eu vou até pedir para você ficar de pé. Você pode ficar de pé, nós vamos encerrar. Nas bem-aventuranças, Jesus deu 9 mandamentos. Quantos mandamentos? Quantas promessas? 9. Pode falar. Foi 9 mandamentos. Eu coloquei aqui 9 receitas, mas é 9 mandamentos. 9 mandamentos. E nesses 9 mandamentos, ele deu 9 promessas. Nós vamos agora falar do último mandamento. Da receita. Também. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disser todo mal contra vós, por minha causa. Por minha causa. Jesus sofreu na cruz. Na cruz, Jesus foi zombado. Falaram mentira sobre Jesus. Humilharam Jesus. Odiaram o nosso Jesus. Deram uma coroa de espinho para colocar na sua cabeça. Caifás batia no seu rosto. Alguém chegou com uma barra de ferro, bateu na cabeça dele. Inventaram falso contra ele. Aquelas pessoas que ele ajudou, aquelas pessoas que até ele curou, porque ele curou muito, se revoltaram contra ele. Se revoltaram. E agora estava odiando Jesus. E quando Pilato perguntou: o que vocês escolhem? Quer que eu sorte Barrabás? Pecador, um ladrão? Ou quer que eu sorte Jesus? Vocês querem que eu crucifique Jesus? Ou Barrabás? E aquelas mesmas pessoas, muitas pessoas, que Jesus ajudou. Jesus deu pão. Muitos gritaram: sorta Barrabás. Sorta Barrabás. E Jesus disse, aliás, e Pilato disse: e o que é que eu faço com ele? E eles gritaram: crucifica, crucifica, crucifica. Até Pedro, que andava com Jesus, se afastou. Os discípulos também abandonaram Jesus. Abandonaram Jesus. E Jesus foi chicoteado. Um chicote, e na ponta do chicote tinha osso, carneiro, amarrado para cortar. Deram 39 chicotadas e arrancaram um pedaço das costas de Jesus. Mas Jesus, mas Jesus,
Mas Jesus, ele não abriu a boca. Mas Jesus suportou tudo isso. Axé, amando cantar. Alaio Jesus, ele não abriu a sua boca por amor a mim, a você. Ele suportou tudo. Morreu em morte de cruz. O que Jesus está dizendo aqui neste versículo? Quando você for perseguido, alguém levantar falso contra você, alguém que mentir sobre você, inventar uma mentira, alguém que fizer mal a você, suporte, porque eu suportei por você. Jesus está dizendo, se você verdadeiramente você me ama, como você diz que me ama, suporte, perdoe. Jesus estava na cruz, morrendo, o sangue caindo na coroa de espinhos, sendo crucificado, e ele estava dizendo, Pai, perdoa esses que estão mentindo sobre mim. Pai, perdoa este que estão me crucificando. Pai, você que diz que ama a Jesus e você não perdoa, você é um mentiroso, você está com o coração sujo, você não tem o Espírito Santo na sua vida. Oh, aleluia! Você que diz que ama, mas não perdoa, você está mentindo. Jesus está dizendo, suporte. Se alguém está te perseguindo, se alguém inventar mentira com você, perdoe. E perdoando, você tem uma promessa. Sabe qual é a promessa? Do 9 mandamento é: vai ser grande o teu galadão. A promessa é: quer ter galadão? Suporte. Quer ter galadão? Perdoe. Aí o que é que diz? O versículo 12. Vai encerrar. Mandar. Ó, agora está. Você coloca aí. 5 e 12 do Evangelho de Mateus. 5 e 12. Está aí já? Você é mais rápido do que eu. Obrigado. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas e os que foram antes de vós. Fechei minha Bíblia. Eu só quero dizer para vocês o seguinte. Este versículo, exultai. Diga comigo aí. Diga assim, exultai. E outra vez, exultai. Quando alguém te perseguir, quando alguém inventar mentira contra você, você perdoa e você exultai. Irmão, eu estava lendo aí, eu fui para o dicionário. Fui para o dicionário, porque um pouco assim, né? Exultai. Dicionário, que é exultai? Aí exultai. Não, peraí.
dizer que uma pessoa inventar uma mentira contra mim, inventar um falso contra mim, falar mal de mim, aí eu tenho que exultar. Jesus está dizendo, exultai. Exultai. Fala de novo, exultai. Então se alguém, Jesus está dizendo, se alguém fala mal de você, se alguém inventa mentira contra você, se alguém inventa um falso contra você, se alguém diz que não gosta de você, Jesus está dizendo, exultai! 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 Exultai quer dizer, fique mais do que alegre, fique feliz, é uma vitória para você, fique alegre, porque é grande o vosso galardão. Quem entendeu, glorifique o Rei. Aleluia! Exultai. Quer dizer que, quando, vou encerrar agora, viu, irmão? Quer dizer que uma pessoa falando mal de mim, me odiando, tentando mentira contra mim, aí Jesus está dizendo assim, ó, exultai. Sabe o que Jesus está dizendo? Deixa de ser besta, rapaz. Se alguém está falando mal de você, isso é uma vitória sua. Se alguém está criticando você, é uma vitória sua. Fique alegre, levanta a tua mão e glorifica o Rei Jesus.